Olá, turma! Hoje é segunda-feira. Hoje nós não teremos nossa aula ao vivo, nossa aula será aqui pelo portal, mas amanhã nós estaremos ao vivo, tá? Para nossa aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre 2 conteúdos de ciências. Para começar, nós vamos falar sobre o conteúdo Observando o Céu, que fica lá na página 166, tá? Na aula anterior, nós falamos sobre o sistema solar, né, sobre os planetas presentes no nosso sistema solar e o que mais tem, né, além dos planetas. E hoje nós vamos falar sobre corpos celestes, que são muito importantes para o nosso sistema solar, que são as estrelas, tá? Um conjunto de estrelas e objetos celestes localizados em determinadas regiões do céu são chamados de constelação. Tá bom? Muitas vezes as estrelas parecem estar bem próximas uma das outras, né? Porém, não é bem assim, tá bom? Por conta da aproximação visual, né? Dessa proximidade que parece ter visualmente, é possível a observação de figuras conhecidas, né? Quando ligamos os seus pontos. A visualização das estrelas também possibilitou aos povos antigos se localizarem durante as navegações, além de momentos corretos de plantio e colheita. Então, às vezes, as estrelas próximas, né, parecem estar bem próximas, né? E ali a gente liga seus pontos, elas formam figuras. Além disso, as estrelas também foram muito importantes para a navegação, né? Porque conseguiam se orientar, se guiar através das estrelas. Também para plantio e colheita, e nós vamos entender isso ao longo da aula. A astronomia é a ciência que estuda a origem, a formação e as transformações, né, que acontecem no universo. Bom, as constelações são divididas em quatro grupos principais. Tem as constelações boreais, que são vistas apenas no hemisfério norte, as constelações austrais, que são vistas no hemisfério sul, as constelações zodíacas, vistas próximas aos limites entre os hemisférios norte e sul, e as constelações equatoriais, que são vistas próximas ao Equador. Então, as constelações, né, elas se dividem nesses 4 grupos, né? Cada grupo é visto numa região, né, do planeta. E assim elas são divididas. Bom, a mais conhecida, né, as mais conhecidas constelações, tem constelações que são mais conhecidas, boreais do hemisfério norte, são a Ursa Maior e a Ursa Menor, tá bom? São as constelações mais conhecidas. Já na constelação austral do hemisfério sul, é o Cruzeiro do Sul. Ela é chamada dessa forma, tá? A constelação ela é chamada dessa forma pela sua forma lembrar uma cruz. As constelações zodíacas foram definidas pelo astrônomo egípcio Ptolomeu no ano 140, quer dizer, há bastante tempo atrás. Estas são cortadas pelo movimento de translação que a Terra realiza, né? Então, conforme a Terra vai girando em torno do Sol. E elas podem ser vistas tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. E agora, na constelação equatorial, uma das principais constelações, né, é a constelação de Órion. Dentro desta constelação, podemos observar as 3 Marias. As constelações equatoriais podem ser vistas nos 2 hemisférios, tá bom? Tanto no norte como no hemisfério sul. Bom, além dessas constelações, né, que a gente colocou aqui como principais, né, quer dizer, as mais conhecidas, das mais importantes, nós temos outras constelações também. Além delas, né, existem diversas outras que são possíveis de serem vistas da Terra, como a Andrômeda, Cão Menor,
Cão Maior, Pégaso e a Fênix. Bom, e com o avanço das tecnologias, né, as constelações, elas podem ser observadas por um simples aplicativo de celular também. Basta apenas a gente apontar a câmera do celular para o céu e o aplicativo mostra as constelações que são visíveis no hemisfério. Bom, eu não sei que aplicativo é esse, né? A gente pode até pesquisar depois para poder procurar saber o nome desse aplicativo. Mas nesse aplicativo, quando o céu está muito estrelado, você aponta a câmera e ali o aplicativo indica, né, que constelações você está vendo no céu. Bom, após nós falarmos, né, sobre as estrelas, observando o céu, né, e a gente utilizou o tópico das estrelas, né, falamos das constelações, de como as constelações podem ser divididas em grupos, né? Vocês vão fazer as atividades dessa página. Começa lá na página 168, no finalzinho da página 168, tá bom? E vai até a página 170. E aí, quando vocês terminarem, nós já vamos passar para a próxima atividade do dia, para o próximo conteúdo do dia, né? Que se chama a relação entre o Sol, a Terra e a Lua, tá bom? Nós vamos falar sobre essa relação que existe, né, gente? E nós vamos entender o que acontece aí na relação deles. Bom, como nós vimos, né, nessa aula sobre observar o céu, e vimos também principalmente na primeira aula, né, que foi sobre os planetas do sistema solar, o Sol ele faz parte, né, do nosso sistema solar, sendo o centro do sistema. Conclusão que faz parte da teoria conhecida como heliocentrismo. Porém, em outros tempos acreditava-se que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e os demais corpos celestes giravam ao seu redor. Então, antes dessa teoria ser conhecida, né, de que o Sol é o centro do sistema solar, né, que todos os planetas, satélites giram em torno do Sol, se pensava, né, que na verdade a Terra que era o centro do sistema solar e que tudo girava em torno da Terra. E essa teoria ela era chamada de geocentrismo. O heliocentrismo é a explicação aceita atualmente, né, de que o Sol é o centro do sistema solar, pois as tecnologias permitiram a observação do universo e confirmam, né, a posição, com a observação do universo, a confirmação da posição do Sol. Bom, segundo o geocentrismo, o nosso planeta estaria no centro do sistema solar e o Sol e os outros planetas giravam ao seu redor. Então, vamos lá. Heliocentrismo. O Sol é o centro do sistema solar e tudo gira em torno dele. Esse é o nome da teoria, né? Heliocentrismo, em que o Sol é o centro. E a teoria aceita atualmente, né, pelas pesquisas, com o avanço da tecnologia, isso pode ser confirmado. Mas, antigamente, existia a teoria do geocentrismo, né, em que a Terra, que era o centro do nosso sistema solar. Bom, e hoje nós vamos abordar, né, algumas características dos movimentos realizados pela Terra e pela Lua também, tá bom? Conhecê-los e compreender de que maneira, né, eles interferem na vida humana, né, esses movimentos, tanto da Terra como os movimentos da Lua, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar conhecendo os movimentos da Terra, que vocês já conhecem até bastante, né? Mas vamos falar um pouco mais deles aqui agora. Bom, o primeiro movimento da Terra que nós vamos falar é o movimento de rotação, tá? Esse movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, quer dizer, quando ela gira em torno de si mesma, né? O movimento ao redor desse eixo imaginário, né? Porque não existe realmente esse eixo, né, gente? Que nós imaginamos, né? Que nós pensamos aí para poder entender melhor. Mas o tempo que dura para a Terra girar em torno dela mesma, né? São 24 horas.
Então, é o que nós chamamos de um dia, né? A Terra gira em torno dela mesma, quando ela termina de girar, é como esse tempo de 24 horas é o que forma o nosso dia, né? Então, ela faz esse movimento do oeste para o leste, tá? Nós chamamos de sentido anti-horário, tá bom? Do oeste para o leste. É este movimento responsável pela alternância entre os dias e as noites, né? Então, como eu falei, né, 24 horas demora para ela girar, fazer esse movimento, que é o tempo que dura o nosso dia. E esse é o movimento de rotação. Agora, o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Então, quando a Terra gira em torno do Sol, nós chamamos de movimento de translação. Esse movimento tem a duração de aproximadamente 365 dias e 6 horas, com uma velocidade, né, de 107.000 km por hora, muito rápido. Quando a Terra realiza a volta completa ao redor do Sol, pode-se dizer que se passou um ano. Esse movimento ele também é responsável pela origem das estações do ano. Um ano ele possui 365 dias, devido a um acordo firmado entre os diferentes países. Porém, como sobram, né, entre aspas, essas 6 horas, né, lembram que esse movimento demora 365 dias e 6 horas? Então, como sobram essas 6 horas aí, né, por conta do movimento de translação, a cada 4 anos temos um dia a mais no mês de fevereiro, né, que é como nós chamamos o ano bissexto, né, que quando o ano ele tem 366 dias. Por quê? Imagine, todo ano, toda vez a Terra completa o movimento em torno do Sol, aí demora 365 dias e 6 horas. Se vocês juntarem essas 6 horas durante 4 anos, quer dizer 4 vezes, vocês vão fazer 6 horas vezes 4. Imaginem que vocês estão contando aí 4 anos. 1 ano 6 horas, 2 anos mais 6, 3 anos mais 6, 4 anos mais 6. Se vocês somarem essas 6 horas, vão se formar 24 horas, quer dizer, mais um dia. Então, por isso que de 4 em 4 anos, nós somamos essas horas, né, que sobraram, e aí se forma, né, mais um dia. Nós contamos mais um dia. E agora que nós já falamos sobre os movimentos da Terra, que é de rotação e translação. Rotação quando ela gira em torno dela mesma, translação quando ela gira em torno do Sol. Nós vamos conhecer os movimentos da Lua, tá? A Lua, assim como a Terra, ela também não está parada no universo, ela não está ali parada, né? Ela gira em torno da Terra, que por sua vez gira em torno do Sol. Então, a Lua, ela tem alguns movimentos. No caso, 3. Translação, rotação e revolução. O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, assim como a Terra, tá? Assim como a Terra gira em torno do Sol, a Lua vai girando em torno do Sol juntamente com a Terra, né? Já que ela tá girando em torno da Terra. A Lua tá girando em torno da Terra e a Terra tá indo em torno do Sol, então com certeza ela vai também fazer essa volta em torno do Sol. E a duração é a mesma, né? Já que ela vai junto com a Terra. Se a Terra demora 365 dias para poder fazer a volta em torno do Sol, a Lua também demora 365 dias no seu movimento de translação em torno do Sol, né? Porque ela está acompanhando a Terra, então é o mesmo tempo. O movimento de rotação é um movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, né? É um movimento que ela faz em torno de si mesma. Assim como a Terra não faz o de rotação, ela girando em torno dela mesma, a Lua também faz. Ela também gira em torno do seu próprio eixo, tá? Já o movimento de revolução é o movimento que ela faz ao redor da Terra, tá? Então, a Lua, ela gira em torno dela mesma, ela gira em torno do Sol e, além disso, ela está girando também em torno da Terra, tá bom? Os movimentos de rotação e revolução têm a mesma duração, tá? Então, quando ela gira em torno do Sol, tem 365 dias, né? Mas enquanto ela gira em torno dela mesma e também gira em torno da Terra, né? Esse movimento aí já demora 28 dias, tá bom? Para ela fazer essa
voltam em torno, esse giro em torno dela mesma e em torno da Terra também. Entretanto, né, esses 28 dias, eles recebem o nome de mês lunar. O número de dias do mês lunar é diferente do mês da Terra. O tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol se chama ano, né? O ano terrestre, com 365 dias. Porém, o movimento que a Lua faz ao redor do Sol se chama ano lunar. Então, aí nós temos diferentes organizações, né? Nós entendemos que nós temos o nosso mês, mas que esse tempo que a Lua demora para girar em torno da Terra são chamados, esses 28 dias, né, chamados de mês lunar, que é diferente, né, do mês da Terra, e o tempo que ela leva para girar em torno do Sol se chama ano lunar, tá bom? Mas o movimento que a Terra, né, o tempo que a Terra faz em torno do Sol é ano terrestre. Então, na verdade, aí só mudam os nomes, né? A diferença do mês lunar, na Terra nós temos mês com 28 dias, com 30, 31, mas o mês lunar sempre são 28 dias, que é esse tempo que ela demora para girar em torno da Terra, e o tempo que ela demora para girar em torno do Sol, que é o mesmo tempo da Terra, mas muda o nome, né? Da Terra se chama ano terrestre, né? Esse tempo girando em torno do Sol, e a Lua se chama ano lunar, né? Por causa do nome Lua. Mas esse movimento de translação é igual, tá bom? De tempo. Só o de rotação que é diferente, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Que não tenha ficado confuso aí. Nós falamos sobre os movimentos da Terra, que vocês já conhecem, que é de rotação, quando ela gira em torno dela mesma, que demora 24 horas, um dia. O de translação, que é quando ela gira em torno do Sol, que demora 365 dias e 6 horas, né? E aí nós vimos os movimentos da Lua, que a Lua também faz um movimento de translação, que é girar em torno do Sol, demora o mesmo tempo que a Terra, né? 365 dias. A Lua também faz um movimento de rotação, que é girar em torno dela mesma, mas aí demoram 28 dias. E ela também faz um movimento de girar em torno da Terra, que é chamado de revolução, que demoram 28 dias, tá bom? Então é isso. Agora, nós vamos para as atividades do livro, né? As atividades, elas se iniciam lá na página 174 e vão até a página 175, tá bom? 2 páginas de atividades no segundo conteúdo do dia, né? Mas no livro é o conteúdo 3. Então, qualquer dúvida, vocês mandem aqui podem colocar nos comentários do vídeo, podem mandar no WhatsApp da escola também, para que eu possa ajudar vocês, tá bom? Então é isso. Hoje nós falamos sobre ciências, 2 conteúdos de ciências, né? Observando o céu, né? Nós falamos sobre as estrelas, e também nós falamos agora sobre os movimentos tanto da Terra como os movimentos da Lua, né? Então é isso, tá bom? Façam as atividades com dedicação, se cuidem, e eu espero vocês amanhã para a nossa aula ao vivo, tá bom? Um beijo. Tchau!